Com 725 anos de história, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas do mundo. Mágica, magnífica e única. A sua história está gravada nas ruas da cidade de Coimbra, nos antigos colégios universitários, nos quadros e bancos das salas de aula, nos livros e vidas dos que por aqui passam. Os seus edifícios mais emblemáticos foram berço e residência de quase todos os reis da primeira dinastia. Foi palco de inúmeros momentos-chave da história de Portugal. Teve e tem um papel central na formação de muitas gerações. Na Praça de Dom Dinis podemos ver a estátua do rei que, em 1290, criou a primeira universidade portuguesa. Durante muitos séculos, a única em todo o território de língua portuguesa. Aqui se formaram grandes nomes do direito, da medicina, das humanidades e das ciências. É considerada uma das mais inovadoras do país, com 8 faculdades: Letras, Direito, Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia, Psicologia e Ciências da Educação e Ciências do Desporto e Educação Física. Conta ainda com centros de investigação de topo, como o Centro de Matemática, o Instituto Jurídico, o Centro de Estudos Sociais e o Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada. O Instituto Pedro Nunes foi já considerado como a melhor incubadora de empresas de base tecnológica do mundo. Dedica-se à transformação do tecido empresarial e das organizações, promovendo uma cultura de inovação, qualidade, rigor e empreendedorismo, assente num sólido relacionamento entre universidade e empresas. Na visita à universidade, este grupo de alunos quis visitar um laboratório do Centro de Ciências Forenses, uma espécie de CSI real. Foram conhecer o Centro de Neurociências e Biologia Celular, membro da Rede Europeia de Institutos de Neurociências. Aqui faz-se investigação fundamental de alta qualidade para desenvolver novas aplicações clínicas, de modo a melhorar diagnósticos e intervenções terapêuticas. Na Faculdade de Ciências e Tecnologia, a robótica cria soluções de automação cada vez mais eficientes para várias indústrias e até para o cinema, com a criação de sistemas de iluminação automáticos. Nas artes e cultura, onde o passado e o presente se encontram, a visita ao Colégio das Artes é obrigatória. Na exposição Os Segredos da Luz e da Matéria, podemos ver no Laboratório Químico do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra objetos dos séculos XVIII e XIX que dão corpo a uma narrativa contemporânea. Para os navegadores portugueses, o céu era o limite, e foi através dele que nos guiámos em observação constante dos elementos do universo. O Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra está hoje equipado com a melhor tecnologia e conta com equipas de investigação de excelência. A Capela de São Miguel, construída no início do século XVI, substitui uma antiga capela medieval construída após a conquista da cidade aos mouros em 1064. Curiosos, alguns dos alunos perdem-se do grupo.
Uma personagem misteriosa pergunta o que fazem ali e pede para o seguirem. Surpresos e confusos, decidem obedecer. Nos primeiros anos da sua existência, a universidade funcionou entre Coimbra e Lisboa. Por ordem do rei Dom Dinis, vem para Coimbra em 1308, onde recebe os seus primeiros estatutos com o nome Magna Carta Privilegiorium. A atual Sala dos Atos Grandes, também conhecida como Sala dos Capelos, nome dado à pequena capa usada como insígnia distintiva pelos doutores da universidade em ocasiões solenes, é a principal sala da universidade. Aqui se realizam as cerimónias solenes da Academia e também as provas de doutoramento. Do local onde hoje se encontra esta sala, aconteceram em 1385 as Cortes de Coimbra, que legitimaram a pretensão do mestre de Avis ao trono de Portugal, salvaguardando a independência do país. Este é Dom Pedro I, que teve como neta Dona Beatriz, filha de Dom Fernando. Este é o infante Dom Dinis, irmão de Dom Fernando e filho ilegítimo de Dom Pedro I e de Inês de Castro. Este é infante Dom João, também ele, filho ilegítimo do rei Dom Pedro I com Dona Inês de Castro. E este é Dom João I, filho ilegítimo de Dom Pedro I e de Teresa Lourenço e apelidado de Mestre de Avis. O jurisconsulto João das Regras representou a causa de Dom João Mestre de Avis, que acabou por ser coroado rei de Portugal. O doutor João das Regras desempenhou também o alto cargo de encarregado ou reitor da universidade. Ainda na Sala dos Capelos, podemos percorrer a história das diferentes dinastias portuguesas. De todas as representações dos reis, é curioso notar que só Dom Dinis aparece retratado com a rainha consorte, a rainha Santa Isabel, padroeira da cidade de Coimbra. Não devemos estranhar que a terceira dinastia, a filipina, não esteja ali retratada. Afinal, os reis eram espanhóis. A dinastia de Avis, ou joanina, lançou-se na descoberta dos oceanos na busca de novas terras. Dom Pedro Nunes, académico coimbrão e estudioso de astronomia, ficou conhecido como o célebre inventor do nónio e do anel náutico. A descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498 por Vasco da Gama, a mando de Dom Manuel I, foi uma das mais importantes viagens da Era dos Descobrimentos, que revolucionou as rotas comerciais e a ligação do mundo ocidental com o mundo oriental. O descobrimento do Brasil, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, veio alterar a geografia política do mundo e marcar o início da colonização europeia da América do Sul. As descobertas das novas rotas tornaram Lisboa uma cidade demasiado agitada e cosmopolita. Dom João III decide que para os estudos universitários será melhor transferir a Universidade de Lisboa novamente para Coimbra. Em 1537, a Universidade instala-se definitivamente na cidade do Mondego. É rasgada a Rua da Sofia, na altura a mais larga da Europa, para receber mais de uma dezena de colégios. Foi instalada a universidade na mais antiga e ilustre das moradas régias portuguesas. É uma das singularidades da Universidade de Coimbra.
Na antiga Alcáçova, agora Paço Real das Escolas, reuniram-se o pleno das faculdades, à exceção das artes. É curioso lembrar que a Universidade de Coimbra foi a única universidade da língua portuguesa até o século XIX e a única universidade em território nacional até 1911. Uns anos após a mudança da Universidade para Coimbra, em 1542, foi construído pelos jesuítas, próximo do Paço das Escolas, o Colégio de Jesus. A criação deste colégio tinha como objetivos a formação dos membros mais novos da Ordem Jesuíta e também dos futuros estudantes da Universidade. A maioria dos documentos e manuscritos produzidos neste importante colégio estão guardados no arquivo da Universidade de Coimbra. Podemos encontrar matrículas, diplomas de curso, entre outros documentos e livros que relatam as experiências científicas da época. Como curiosidade, salienta-se a primeira ilustração científica na área da astronomia em Portugal, uma gravura da Lua da autoria do padre Cristóvão Borri, a segunda a ser publicada depois de Galileu. A viver um tempo de paz e prosperidade, o rei Dom João V, que privilegiava o conhecimento, promoveu uma política cultural renovadora, seguindo as tendências da Europa. Apoiou a realização de obras de arte concebidas numa triunfante linguagem barroca. Na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, uma das mais famosas e ricas bibliotecas europeias, respira-se a história deste rei que governou o grande Império Português no século XVIII. Outrora chamada Casa da Livraria, a biblioteca começou a ser erguida em 1717, em pleno século das Luzes. É um dos expoentes máximos do barroco português. Conhecida como Biblioteca Joanina, em honra e memória do rei Dom João V, que autorizou a sua construção e cujo retrato, da autoria de Domênico Duprá, domina um dos espaços mais emblemáticos da Universidade de Coimbra. É composta por 3 pisos: o piso nobre, o piso intermédio e a prisão académica, que era mesmo uma prisão para os infratores das regras da academia. Na Biblioteca Geral encontram-se preservados cerca de 1,5 milhão de livros, alguns dos quais são exemplares únicos no mundo. Destacamos um exemplar da primeira edição dos Lusíadas, a Bíblia Hebraica e uma importantíssima coleção de manuscritos musicais provenientes do Mosteiro de Santa Cruz. Em meados do século XVIII, a universidade sofre uma profunda reforma. Os jesuítas são expulsos pelo Marquês de Pombal, em 1759, abrindo caminho a mudanças no ensino. Preparam-se os novos estatutos pombalinos da universidade, que serão publicados em 1772. A reforma conduzida pelo Marquês de Pombal veio introduzir os estudos científicos modernos na Universidade de Coimbra, aproximando-a das suas congêneres europeias. A aquisição de coleções de instrumentos científicos e didáticos de física e química para equipar os novos gabinetes demonstra a importância atribuída às novas áreas científicas e ao ensino experimental. O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
possui a mais bela coleção da Europa de instrumentos científicos que foram adquiridos às mais renomadas e importantes oficinas da época. Uma parte significativa de objetos científicos do século XVIII veio do Colégio dos Nobres para equipar o então recém-formado Gabinete de Física em Coimbra. O magnete chinês é uma pedra magnética de dimensões e força invulgares, armada e montada numa armação especial e colocada sobre uma mesa. Oferecido pelo imperador da China a Dom João V, foi mais tarde oferecido ao Gabinete de Física do Colégio dos Nobres. De visita ao gabinete, o Marquês de Pombal mostra o equilibrista, um instrumento que demonstra o funcionamento do centro de gravidade de um corpo. Domenico Vandelli, no gabinete por ele criado, apresenta as coleções de História Natural que trouxe de Pádua, em Itália, agora enriquecidas com os espécimes adquiridos já em Coimbra e outros recolhidos nas viagens de exploração científica realizadas pelos seus discípulos. O naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira foi o que mais se destacou pela viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Uma viagem de reconhecimento dos territórios no Brasil e recolha de importantes objetos que pertencem às coleções do Museu da Ciência. Do século XVIII ao XX, as coleções de História Natural cresceram, acompanhando a evolução da investigação e dos estudos científicos desenvolvidos nesta área de conhecimento. Após uma primeira tentativa, em 1731, de estabelecer um jardim botânico em Coimbra, com um projeto elaborado por Jacob de Castro Sarmento, tendo como referência o Chelsea Physic Garden de Londres, foi também no âmbito da reforma pombalina que foi projetado e construído o Jardim Botânico. A estufa, construída no século XIX para receber plantas de origem essencialmente tropical, foi recentemente reabilitada. As coleções do herbário da Universidade, preservadas no edifício contíguo às estufas, compreendem cerca de 1 milhão de espécies originárias de todo o mundo. É o maior herbário português.
Ao longo dos séculos, passaram por esta universidade personalidades que se notabilizaram em diferentes áreas do conhecimento científico. Escritores como Eça de Queiroz, Alexandre Herculano ou Antero de Quental cruzaram os espaços que atualmente atravessamos. Já no início do século XX, a revolta liderada pelo Partido Republicano Português leva à destituição da monarquia constitucional e à implantação de um regime republicano em Portugal. Só então são criadas universidades noutras cidades portuguesas. É interessante notar que o primeiro presidente eleito da República Portuguesa, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, foi reitor da Universidade de Coimbra. Esta é a verdadeira secretária de António de Oliveira Salazar, um notável discípulo da Faculdade de Direito. Exerceu funções de deputado, ministro das Finanças e mais tarde presidente do Conselho de Ministros, cargo que ocupou durante 40 anos. As deliberações que tomou, tendo em vista a necessária ampliação da Universidade de Coimbra, tiveram um profundo impacto na Alta da cidade. A Alta modificou-se e recebeu uma série de novos e imponentes edifícios. Um deles é o da Associação Académica de Coimbra. Esta é uma das mais antigas associações académicas do mundo e conta hoje com dezenas de secções culturais. Aqui aprende-se experimentando, do teatro à dança, passando pelo jornalismo e cinema, sem esquecer a música, evidentemente com grande expressão da canção e da guitarra de Coimbra. O desporto universitário é uma das apostas fortes da Universidade e da Académica, contando com mais de 20 modalidades. O Teatro Académico de Gil Vicente tem um papel fundamental na vida cultural da cidade. Inaugurado em 1961, é o único teatro universitário do país e a sala de espetáculos com o maior índice de utilização. A crise académica de 1969 e consequente luto académico é a maior crise estudantil do Estado Novo, com os estudantes a exigir uma reforma completa do ensino em Portugal. Os combates cívicos e ideológicos que se travaram neste ano foram importantes para o caminho que levou à Revolução do 25 de Abril de 1974. Coimbra é uma verdadeira cidade universitária, aberta ao mundo e que acolhe cerca de 25 mil alunos de mais de 100 nacionalidades. O Museu Acadêmico tem como missão reunir, preservar e difundir os valores sociais, artísticos e culturais da comunidade acadêmica. Apresenta coleções de fatos acadêmicos e fotografias que dão a conhecer a história e a vida acadêmica dos estudantes da Universidade de Coimbra. A universidade é detentora de uma vida acadêmica cheia de tradição presente no tão característico fato acadêmico, nas celebrações da latada, da queima das fitas, nas serenatas e na canção de Coimbra. Em 2013, a Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, foi inscrita pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial devido à sua importância para a expansão da língua portuguesa, ao seu inestimável patrimônio arquitetônico e à sua influência cultural, artística e ideológica na construção da história mundial.
Reconhecem-se os edifícios e a sua história, mas, sobretudo, a contínua formação de gerações, aliada à criação e difusão do conhecimento. A Universidade de Coimbra é uma marca global que mantém a capacidade de se reinventar e de inovar. Pronta a ser descoberta, pronta para descobrir.